Oi, professora e colegas de classe. Me chamo Ana Carolina Sarmento de Mesquita. Faço gestão pública, estou no último semestre e hoje vim, por meio desse vídeo, gravar e explicar meu mapa conceitual, cujo o assunto escolhido por mim foi funções do orçamento público. Esse trabalho final é da disciplina de práticas orçamentárias com a professora Cássia. E hoje eu estou gravando no dia 24 de junho e são 8h45 da manhã. E o meu polo EAD da Católica fica aqui na Ceilândia, em Brasília. Bom, então vamos começar o vídeo e explicar as funções. Bom, o tema escolhido para o meu mapa conceitual foi funções do orçamento público, isto é, funções que o Estado pode desempenhar na economia. Há 3 funções principais e que vão ser estudadas no vídeo de hoje: função alocativa, função distributiva e função estabilizadora. Bom, vamos começar então pela função alocativa e para que ela seja entendida de uma forma mais clara e seja entendido de uma forma melhor, vamos desenhar um contexto, um cenário para que ela seja entendida. Vivemos em uma sociedade em um século que majoritariamente predomina o capitalismo. Algumas nações não adotam um sistema capitalista, mas são exceções. Na regra, os principais países e a maioria adotam o sistema capitalista. E o objetivo do capitalismo em si é o lucro, ou seja, eles prestam serviços e fornecem produtos visando o lucro. A demanda do capitalismo é muito grande, por isso nem todos os produtos que a população precisa são fornecidos no setor privado, no sistema capitalista. Então, a maioria dos produtos são fornecidos, mas alguns são esquecidos porque não são prioridades ou então não geram um lucro que o setor privado gostaria. Então, eles são deixados de lado. E aí é o que chamamos de falha no mercado. E a função alocativa é o ajuste na alocação de recursos econômicos quando há falha dos mecanismos de mercado ou o mercado não tem interesse. Então, cabe ao Estado, quando o setor privado, quando o mercado não quer produzir o que a população precisa ou se produz num valor altíssimo. Um exemplo da função alocativa são as empresas estatais e o Sistema Público de Saúde. O SUS é um sistema público de saúde que não cobra para prestar o serviço de saúde. A qualidade em alguns lugares são melhores que outras, a gente consegue entender isso na prática, mas se você for olhar no setor privado, um plano de saúde ou um serviço de saúde é caríssimo e às vezes também não tem uma qualidade tão boa. Então, o Estado promove o Sistema Público de Saúde, o SUS, porque há uma falha no mercado ou não há qualidade e se há o serviço é em altíssimo valor para a sociedade. E boa parte da população não consegue, não tem condições de adquirir o sistema público ou o sistema privado de saúde. Vamos então para a função distributiva. Então, a função distributiva é uma função mais curta e mais simples de ser entendida. Aqui na função distributiva, o Estado funciona como mediador para diminuir ou reduzir as desigualdades sociais. O Estado funciona como um mediador do mercado e tem o objetivo de distribuir a renda para diminuir as desigualdades sociais. Um exemplo prático e para ser entendida melhor a função distributiva na prática mesmo é a arrecadação tributária. Bom, a pessoa física geralmente, quando tem um carro, tem que pagar o IPTU e o imposto de renda, por exemplo. São arrecadações tributárias em que o Estado promete, em troca,
dar uma melhor infraestrutura e qualidade de vida para a população. Ou seja, você paga o IPTU para que rodovia seja melhor pavimentada, que tenha condições melhores e que quando há problema, você não precisa arcar com o seu próprio dinheiro, porque você já pagou um tributo em que o Estado vai promover esse serviço. Bom, a função distributiva realmente é mais simples e mais fácil de ser vista no dia a dia. E por fim, vamos estudar a função estabilizadora, que o próprio nome sugere é que o Estado estabilize quando há imprevistos, sejam imprevistos e conflitos externos, ou seja, com países vizinhos em que não só o nosso país, o Brasil, esteja passando, mas, por exemplo, a pandemia, podemos citar, a pandemia afetou a economia de forma global, não foi só o Brasil. Claro que alguns estavam mais preparados e outros estavam menos preparados, mas isso cabe direto na função estabilizadora, que é o Estado deve criar mecanismos de defesa e de ataque para diminuir os impactos dos imprevistos na economia. Exatamente isso. Por exemplo, vimos que a China, quando houve a pandemia do Covid-19, tinha uma função estabilizadora mais preparada. Ela conseguiu reagir mais rápido que, por exemplo, o nosso país, o Brasil. Porque eles tinham mecanismos de defesa e de ataque para contornar aquela situação, para contornar aquele imprevisto. O Brasil está tomando medidas melhores agora. Depois de o quê? Depois de 1 ano e meio da pandemia. Então, a função estabilizadora contra esse conflito externo foi um pouco ruim em comparação a outros países. Mas também pode haver conflitos internos. Por exemplo, quando há uma alta na inflação, quando há alguma crise no país, aí isso impacta direto na economia, mas só daquele país, de uma forma nacional e não global. Então, um exemplo da função estabilizadora é quando o Estado intervém na economia para contornar o ajuste da inflação, para contornar um índice de inflação menor, para que afete menos a população, a sociedade em si. Então, hoje nesse vídeo, estudamos as funções do orçamento público, as funções que o Estado pode desempenhar na economia. Vimos que a função alocativa é quando há falhas no mercado e o setor privado deixa de prestar um serviço ou presta com um valor de custo muito caro para a população. E aí o Estado tem que intervir e prestar esse serviço ou esse produto. A função distributiva age para distribuição e reduzir as desigualdades sociais, e nós vimos que a arrecadação tributária geralmente é para isso. E a função estabilizadora nós vimos na prática e relacionamos com o contexto atual, com a pandemia, com os imprevistos externos e internos que os países e as nações, o Estado, tem que prever, tem que ter mecanismos de defesa e de ataque para contornar aquela situação. E que, por exemplo, é o ajuste no nível de inflação. Bom, eu espero que tenham entendido. Espero ter fechado com chave de ouro esse trabalho final. Qualquer dúvida pode me chamar no chat. E é isso. Obrigada e tchau.